Queremos saudar a todos os irmãos da Quarta Igreja Presbiteriana de Suzano e também a todos que acompanham este momento aqui de transmissão, em que separamos este momento para, mais uma vez, buscar edificação na palavra do Senhor. Então eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder saber que temos essa oportunidade de, mesmo em meio às adversidades e mesmo em meio a esta dificuldade que temos de nos reunir presencialmente, nós podemos sim, a partir destes recursos tecnológicos, nos aproximar por meio da palavra do Senhor. Então, eu saúdo a todos vocês mais uma vez e peço que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que todos possam realmente nesse momento se preparar para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, como que você se prepara? Reúna a sua família aí, pegue uma Bíblia, se não está aí do seu lado, já procure se preparar para esse momento tão especial que temos para estar em comunhão com o nosso Deus. Quero, antes de trazer o texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta noite, pedir a você que abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu lerei os versículos 13 até o 21. Então, João, capítulo 3, dos versículos 13 ao 21. Diz assim o texto sagrado: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça onde você estiver, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos pela tua grandeza, pela tua soberana vontade sobre todas as coisas. E apesar de vivermos momentos tão difíceis, ó Pai, nós temos a segurança do abrigo em Ti somente. Ajuda-nos neste momento, Senhor, em que separamos para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para sermos alimentados por ela. Abençoa, Senhor, a todos que estão agora ouvindo, Senhor, essa transmissão, assistindo a essa transmissão, Senhor. Abençoe cada família, Pai. Protege-nos, ó Deus, nós te pedimos, Pai. E que haja em nós sempre a fé depositada em Ti, Senhor. Que não enchamos nosso coração, Senhor, de medo, de ansiedade, ó Deus, por causa de tudo que estamos vivendo agora, mas que tranquilizemos os nossos corações, Pai, descansando na Tua bondade e no Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa bênção maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nós vamos entoar um hino, o hino de número 88 do nosso inário, hino de número 88. Então você vai aí acompanhar, nós vamos projetar esse hino, então você
louve ao Senhor com este hino, que tem a ver com o que nós lemos agora, o grande amor de Deus, o amor perene. Então, cante juntamente aí com o playback, vá acompanhando a letra aí e faça dessa letra na sua vida algo que realmente expresse a sua fé. Vamos louvar ao Senhor então com o hino Amor Perene. Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando criador, e bem no ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra ao mar, a força fecundante. Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, alavas-me, Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz, comigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro. A culpa do pecado, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, alavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais no inferno o mundo poderá ao teu querer sabor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor, recebe todo amor. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero pedir a você que agora, mais uma vez, abra a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12, e eu destaco aqui o versículo 2, que será o versículo de base para a nossa mensagem nesta noite. Eu vou ler o capítulo 12, mas vamos nos concentrar aí no versículo 2 para extrairmos lições para a nossa vida nesta noite. Isaías capítulo 12 diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome.
Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Meus amados irmãos, eu quero destacar então o versículo de número 2 e creio que seja importante fazer novamente a leitura deste versículo que diz: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Não é necessário eu aqui expor a situação que estamos vivendo, eu creio que todos estamos acompanhando isso muito de perto e temos sido, inclusive, afligidos aí por esse vírus terrível, o coronavírus, e cada vez mais ouvimos notícias tristes, famílias com tanta apreensão, alguns que já perderam seus entes queridos. Esse é um momento de muita gravidade em nosso país. Como reagir diante de tanta adversidade, de tantas notícias tristes? Onde buscar salvação num momento como este? Aliás, o homem sempre ansiou por salvação. Salvação de problemas, salvação de frustrações, salvação de ansiedades. O homem sempre busca uma forma de encontrar alívio para suas angústias neste mundo. Sempre busca. Mas onde encontrar respostas? Em um momento, talvez alguns até acreditavam que a resposta para este vírus que está assolando o mundo seria uma vacina potente. Realmente nós estamos já vivendo essa realidade das vacinas, mas sabemos que ela não dá conta e a situação é muito lenta. E as pessoas continuam perdendo seus entes queridos, outros estão com sequelas desta enfermidade terrível. Onde buscar salvação? Como enfrentar os próximos dias que temos pela frente, não sabendo o que pode acontecer? Esse texto, meus irmãos, é um texto que traz para nós conforto, é um texto que fortalece a nossa fé no Deus que tem salvação para nos dar. Esse é o Deus que redime-nos das nossas angústias, das nossas aflições. Esse texto, meus irmãos, ecoa inclusive o momento em que Deus deu livramento ao seu povo. Deus cumpre o seu propósito de redenção do seu povo, a história de salvação está em andamento. E no meio desta história e neste caminho de redenção, nós passamos por aflições, estamos vivendo essas aflições. Mas a nossa segurança deve ser depositada somente no Deus da nossa salvação. E esse texto então ecoa o momento em que o povo de Israel foi liberto pelo Senhor. Esse texto está registrado em Êxodo 15, verso 2. Lá nós vemos um cântico de Moisés, logo depois em que o povo foi liberto do cativeiro do Egito. Aquele momento de escravidão ao longo de tantos séculos, em que o povo esteve ali subjugado por Faraó. O povo então é liberto e Moisés então canta louvores ao Senhor. E ele diz no verso 2 do capítulo 15 de Êxodo: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Esse é o cântico de Moisés. E voltando aqui para Isaías, no verso de número 2, nós vemos que o profeta agora diz o seguinte: eis que Deus é a minha salvação. Ele deposita a confiança em Deus. Esse é o Deus da salvação. Deus é a salvação do seu povo. O povo de Israel, nós sabemos, já sabemos da história pela palavra de Deus, ele passaria por um longo período de disciplina por causa de sua desobediência para com Deus. O povo se voltou para a idolatria, ele se voltou contra o Deus da aliança. Entretanto, Deus está sempre pronto
a demonstrar o seu grande amor e salvar aqueles que se arrependem de seus pecados. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos, no verso de número 2 de Isaías capítulo 12. Isaías profetiza, meus irmãos, que o povo há de reconhecer de que somente em Deus há salvação. O povo haveria de reconhecer. Haveria um momento em que esta declaração seria expressada a plenos pulmões. O povo poderia sim expressar isso: Deus é a minha salvação. O povo de Israel já havia passado por essas experiências. E o próprio salmista, lá no Salmo 124, também procura de forma muito clara expressar essa verdade: a salvação está em Deus. Salmo 124, 6-8, ele diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A salvação, meus amados irmãos, é algo que nos dá confiança. A salvação tira os nossos temores, faz com que nos sintamos fortes, sim, porque a nossa força vem de Deus. Mas um salmo precisa ser examinado. O Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Salmo 46:1, belíssimo salmo também, deve ser aqui também avaliado ou examinado. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ao receber a bênção da salvação, a reação do povo então se expressa em louvor. Por isso, nosso coração é transformado e inclinado a louvar somente a Deus, quando Ele opera em nós a salvação. E é isso que vemos aqui no verso 2 do capítulo 12 de Isaías. Eis que Deus é a minha salvação. Ele diz: confiarei e não temerei. Nossa confiança está em Deus. Ele tira os nossos temores. E aí diz mais: porque o Senhor Deus é a minha força. A nossa força está nele. E o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Mais uma vez, o profeta destaca aqui a palavra salvação, esse tema tão importante nesse verso de número 2, o que leva o povo agora a romper em cânticos ao Senhor. Quando nós somos salvos de dificuldades, adversidades, tribulações, lutas, o nosso coração, ele naturalmente é inclinado a louvar ao Senhor. Nós temos sempre expressões de louvor ao Senhor, e isso é maravilhoso, meus irmãos. O Salmo 118, 14 diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, por isso Ele me salvou. O Senhor é a minha força e o meu escudo, isso já é o Salmo 28, 7. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Nós estamos sempre prontos a louvar ao Senhor, mas aqui nós vemos que o povo, depois de passar por um momento tão difícil, de exílio, de lutas, um povo que foi humilhado por nações tão poderosas, aqui Isaías está profetizando que eles vão louvar ao Senhor. É como diz o Salmo 100 também, verso 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O Senhor transforma a nossa vida e o nosso coração se exalta em louvor ao nome do nosso Deus. Uma coisa tão bonita de se ver é quando você percebe que há pessoas que estão sempre prontas a louvar ao Senhor, cantar cânticos ao Senhor. É bom quando a gente acorda também pela manhã já lembrando de um cântico tão bonito e passamos às vezes o dia todo cantando este hino ou este cântico, como você queira aí mencionar, mas enfim, é algo tão bom porque o nosso coração quer expressar esse louvor.
Aliás, os nossos lábios devem sempre proferir palavras que louvam ao Deus da nossa salvação. Pois bem, a partir desse texto então que nós lemos aqui, meus irmãos, Isaías 12:2, nós aprendemos que somente em Deus há salvação. O profeta então fala de uma salvação que seria realidade na vida do povo de Israel, após longos períodos de exílio, tanto do Reino do Norte, que foi invadido pela Assíria em 722 a.C., e depois também pela Babilônia. O Reino do Sul foi invadido em 587 por esta nação que agora estava em evidência e que já havia subjugado a Assíria. O povo foi levado para o exílio da Babilônia e lá ficou 70 anos. Isso por causa do seu pecado de idolatria. É bem verdade que nós vemos que depois Deus vai sim, depois dessa disciplina, restaurar este povo. E o remanescente vai ser trazido de volta das terras mais remotas para o seu lugar. Isso também é profetizado por Ezequiel, capítulo 39, 23, isso fica muito claro para o nosso entendimento. Eu vou ler aqui, Isaías 39, 23, depois você anota esse texto, diz assim: saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. O verso 24 diz: segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o rosto. Mas veja o verso de número 25 de Isaías 39. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Esse texto belíssimo está registrado em Ezequiel capítulo 39. Veja que agora há uma promessa aqui de que Deus não vai mais esconder o rosto deste povo, mas vai restaurar aqueles que realmente de coração arrependido deixam as suas práticas idólatras e voltam para o Deus da aliança. O Senhor derrama então a sua misericórdia, o seu amor é manifestado. É o Deus da salvação. Por isso que Isaías, neste cântico aqui, belíssimo, do capítulo 12, no verso 2, ele diz que o povo vai sim louvar ao Senhor, depois de momentos difíceis. O povo vai ter o seu coração cheio de louvor e de exultação perante Deus, porque somente nele há, de fato, salvação. Nós sabemos, meus irmãos, que a salvação, ela se completa mesmo na obra maravilhosa do nosso Deus, que em Cristo Jesus transformou os nossos corações, tirou de nós um pecado para a morte. O Senhor Jesus veio para nos dar vida eterna, e é esse mesmo Jesus que desceu da sua glória para que viesse até nós e também nós pudéssemos louvar a esse Deus, entender que agora o nosso coração é transformado. Nós abandonamos práticas que desagradavam ao Deus da aliança, e Ele agora em Cristo Jesus nos redime. Ele é Jesus, o Salvador. Aliás, ali antes do seu nascimento já havia a profecia, em Mateus 1:21 nós lemos: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa profecia se cumpre, Jesus vem, o seu nome significa o Salvador.
Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos o nosso intercessor Jesus. E o capítulo 4, verso 12 de Atos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe, meu amado irmão, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, muitos buscam por salvação, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Mas nós aprendemos, meus irmãos, a partir desses textos que lemos, e especificamente nesse texto de Isaías 12:2, que Deus é a nossa salvação. E Ele manifesta isso de forma tão completa em Jesus Cristo. E é só no nome de Jesus Cristo que há salvação. E é nele que nós devemos nos abrigar. Jesus está conosco, Ele não nos abandona de forma nenhuma, Ele é a nossa força, Ele é o nosso cântico. Nós podemos louvar ao Senhor mesmo nesses momentos tão difíceis, somente por causa da obra que Ele realizou em nossa vida. Em Cristo nós descansamos, confiantes, sim, na sua gloriosa volta. Sabemos que Ele voltará e aí seremos libertos desses momentos de tanta angústia, quando descansaremos das nossas aflições, das nossas fadigas neste mundo. Mas enquanto vivemos aqui, descansamos nesse Deus maravilhoso, que em Cristo Jesus nos redime e nos dá a segurança da salvação. E nós também podemos hoje dizer que Deus é a nossa salvação. Você pode dizer aí na sua casa: Deus é minha salvação. Como diz Isaías: confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E é por isso que continuamos em nossa caminhada, seguros de que Cristo Jesus está conosco. Ele é a nossa salvação. Ele desceu para habitar no meio do seu povo, para conhecer as nossas dores. Ele levou sobre si essas dores. Ele foi aquele que sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Essa é a bênção da salvação. Esse é o motivo do nosso louvor. E a minha oração, então, é que mesmo diante dessas dificuldades pelas quais estamos passando, o seu coração possa estar sempre pronto a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que os dias são difíceis, mas esse texto vem para fortalecer cada vez mais a nossa confiança em Deus. O nosso abrigo está nele. Temos a presença do seu Espírito conosco, que é o que nos inclina também a louvar ao Senhor. Que esse Deus maravilhoso venha mais uma vez confortar o nosso coração. Que não haja em você nenhum momento de incerteza com relação à segurança que temos em Cristo. Nosso abrigo seguro está nele. A nossa salvação veio por meio dele em Cristo Jesus. Esse é o motivo do nosso louvor. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e que possamos seguir firmes como igreja do Senhor neste mundo, sabendo que Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua igreja. E mesmo que nós tenhamos que viver momentos difíceis nos próximos dias, a nossa fé está depositada em Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Muito bem, nós vamos neste momento fazer uma oração, já encerrando este período que passamos juntos aqui, estudando a palavra do Senhor. E eu gostaria então que você neste momento curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Pai, pela bênção da salvação. Obrigado, ó Deus, porque mesmo não merecendo nada, o Senhor veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. E nós hoje, Senhor, podemos também ter o nosso coração cheio, Senhor, de alegria, de fé em Ti, Senhor, e também expressar o nosso louvor por essa tão grande bênção.
Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão, todas as famílias. Te pedimos a Tua proteção, ó Pai. Que haja em nós, Senhor, confiança sempre em Ti, ó Deus. Tira de nós os temores, ó Deus. Que haja sempre em nós, Senhor, a alegria de Te servir. Passamos esse período, ó Pai, em que temos que nos afastar fisicamente, mas sabemos que estamos unidos espiritualmente, Senhor, por meio da Tua santa palavra, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. Cuida de cada um de nós, ó Deus. E obrigado por essa rica oportunidade que temos, ó Deus, de pregar a Tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, nessa semana que se inicia. Abençoe a todos, Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que as bênçãos do Senhor acompanhem a todos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem, estamos encerrando aqui a nossa transmissão e esperamos aí que você compartilhe também esse vídeo, que tenha sido uma bênção para a sua vida e esperamos em breve nos revermos. Por ora, pedimos a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe.